que são Paleolítico e Neolítico. Vocês vão observar aí nas páginas 22 e 23 uma ilustração que representa algumas atividades realizadas pelos primeiros grupos humanos em um dos períodos da pré-história, que é aí o período neolítico. Quais atividades estão sendo realizadas por eles? Quais são as atividades que estão sendo aí realizadas? Construção. Construção, agricultura. Construindo utensílios, né? E qual é? Estão domesticando animais também, aqui os animais. Qual é a cena que mais chama a atenção, a sua atenção? Qual parte mais chama a atenção de vocês? A domesticação dos animais. A construção? A construção. Vamos lá. Nessa aula, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos descobrir como os primeiros grupos humanos viviam e se organizavam. A viagem vai ser longa, porque começou há 2 milhões de anos. Paleolítico e Neolítico. Foi durante o Paleolítico que os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas. Eles batiam uma pedra na outra. Com isso, a pedra criava o quê? Lascas. Com a lâmina criava lascas. Por isso o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Então aí nós já respondemos o número 1 e o número 2. Durante qual período os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas? Nós já vimos que foi no Paleolítico. No número 2, como é chamado também o período Paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada. É provável, 24, é provável que você já até saiba que para facilitar o período, né? Esses 2 períodos, eles foram então divididos, como a tia disse agora para vocês no início da explicação. A pré-história foi dividida nesses 2 períodos, o Paleolítico e o Neolítico, para poder facilitar. Então o Paleolítico tem aí como ele também é chamado, quando ele começou. E o Neolítico, como também é chamado o período Paleolítico? Idade da Pedra Polida. Número 3, respondido. O nomadismo e depois o sedentarismo. Página 25. Para viver, os grupos humanos do período Paleolítico faziam o quê? Caçavam, colhiam. Então, ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Esses caçadores e coletores, eles eram nômades, ou seja, número 4, eles eram pessoas que se deslocavam constantemente para conseguir alimento e também não tinham moradia fixa. Então, o que é um nômade? Pessoas que moradia fixa. Nômade é alguém que não tem moradia fixa e se desloca constantemente. Por que eles se mudavam constantemente? Pensem com a tia. Nós chegamos num local. Caçamos, pescamos, colhemos, utilizamos a terra, a agricultura. Quando a produção naquele local acabar, como a gente vai fazer para se alimentar?
Não vai ter, não é mesmo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou me mudar. Eu vou para outro local, para onde eu vou novamente conseguir pescar, colher, caçar e assim produzir o meu alimento. Depois de muito tempo, surgiram então as primeiras atividades de agricultura e de criação de animal. Depois que eles ficaram aí muito tempo na vida do nomadismo, veio surgindo aí agora o sedentarismo. Por quê? O sedentarismo, ele vai para o período neolítico, que é o período onde começa a surgir a agricultura, a domesticação de animais. As pessoas faziam o quê? Elas moravam perto dos rios. Por quê? Porque os rios, né, forneciam ali a água para a agricultura, era ali que eles pescavam, e assim ficavam aí a terra mais fértil e não tinha como ser desmatadas, exatamente. Tinha início então, como a tia já disse, quando se deu início à agricultura, se deu início ao processo de sedentarização. Isso quer dizer que, ao contrário do que ocorria antes, que eles ficavam se mudando e não tinham moradia fixa, eles passaram agora a ser fixos em um local. Aí eles plantavam, criavam animais e se tornaram então sedentários. Então diz uma coisa pra ti. Na ilustração da página 22 e 23, a ilustração me passa o período paleolítico, onde eles eram nômades, ou no período neolítico, onde eles passam a ser sedentários? Neolítico, eles passam a ser sedentários. Constroem suas moradias, estão perto dos rios, têm agricultura, começam a produzir utensílios e começam a domesticação de animais. Todos entenderam essa diferença? Sim. Alguém tem dúvida? Não. Se tiver dúvida, deixa aí pra ti nos comentários, hein? Vamos lá, então. Neolítico, sedentarização e técnicas. No período neolítico, os grupos humanos desenvolveram técnicas aprimoradas de polimento de pedras para fabricar instrumentos. Por isso, esse período também é chamado de Idade da Pedra. Então vamos lá. Por que o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada? Porque ele fazia ferramentas. Porque ele bateu as pedras e Saia lasca, a Idade da Pedra Lascada. E por que o período neolítico também é chamado de Idade da Pedra Polida? Porque ela ficava bonitinha. Hã? Ela ficava bonitinha. Porque foi lá que começou a se aprimorar o quê? O polimento, né? Para poder se fazer as ferramentas, os utensílios. Isso aí, Pedro. Além disso, nesse período, desenvolveram-se também a tecelagem, as técnicas de moer grão. Alguém sabe o que é tecelagem? É onde se faz os tecidos. Técnicas de moer grão, entre outras novidades. Alguns historiadores dizem que a roda foi inventada nesse período. E na página 26, é no fim do período paleolítico que está a chamada Idade dos Metais. Vamos ver isso. Na Idade dos Metais. O que é aí a Idade dos Metais? É lá onde os seres humanos criam técnicas para lidar com metais. Bronze, cobre, ferro. E assim eles começam aí, ó, como vocês podem perceber, a criar e fabricar instrumentos com esses materiais. Também tivemos a cerâmica, foi também no grupo neolítico. Nesse período que eles desenvolveram a prática da cerâmica e passaram a fabricar para preparação de alimentos. O que eles preparavam?
panela, copo, prato, tigela. Vocês sabem o que é cerâmica, né? Sim! Então, lá também, no período paleolítico, não, no período neolítico, que começamos então a manusear os metais, a cerâmica. Aí nós vemos, ó, um pedaço de um vaso de cerâmica. Observe a cena pintada no pedaço do vaso. Olha aí o que está pintado. Que foi feito no período neolítico. Que atividade presente entre os grupos humanos, tanto no paleolítico como no neolítico, foi representada nessa cena? A caça! A caça? Todo mundo concorda? Sim! Alguém discorda? É o que então? Hã? Eu. Qual é a imagem? É um caçador caçando. É a caça, vocês estão certíssimos. Então, o que a gente pode perceber? Que tanto no período paleolítico, quando eles eram nômades, quanto no período neolítico, quando se dá início ao processo de sedentarização, a caça continua. Eles continuam caçando seus alimentos para sobreviver. A atividade de caça não deixou de existir quando começou o período neolítico. Todos entenderam? Sim! Então pode colocar aí no desafio, ó. Escrevam aí, caça. Final da página 26. Caça. E vamos aí então. Vamos parar na página 26. Porque aí na próxima semana a gente vai começar falando sobre o surgimento das aldeias e das cidades, tá? Então nós vamos concluir aí na página 26. Então, digam pra tia o que começou a ser trabalhado na época, no período neolítico. Começaram a produzir utensílios com metal e com cerâmica. A pedra era onde? Lá no período paleolítico, onde eles não tinham outros utensílios, só tinha aquilo ali perto deles, a pedra. Então eles batiam, lascavam, idade da pedra lascada. E quando foi aí, teve início o período neolítico, eles começaram a aprimorar o polimento. Por isso, idade da pedra polida. O que eram nômades? Pessoas que não Pessoas que se deslocam de um local para o outro e não têm moradia fixa. E se eu disser para vocês a seguinte cena: duas pessoas cuidando de animais, plantando e construindo uma casa. Eu tenho um período paleolítico ou neolítico? Neolítico. Por quê? Eles eram o quê? Sedentários. Dá início aí à sedentarização. Palmas para vocês. Participaram lindamente da aula. Vocês respondam as atividades que a tia deixou para vocês nos anexos. Respondam aí o desafio. Leiam sempre as páginas do livro antes da explicação, porque aí quando a tia explica, a tia só vai fazer para vocês um resumo explicativo, que é a mesma coisa que os colegas fazem aqui em turma. Eles leem primeiro as páginas e depois a tia explica. Um beijão no coração de vocês. Tchau!